Na última parte da mensagem de domingo, nós celebramos o Deus de José, o Deus que acrescenta. Nós lemos em Êxodo, ou Nomes, capítulo 1, verso 7, o quanto Deus abençoou os filhos de Israel no Egito. Os filhos de Israel, diz o texto, numa das traduções mais literais possíveis, os Benei Israel, os filhos de Israel, frutificam, abundam, se multiplicam e se revigoram muito, muito, até fica repleta deles. Vimos que a mão invisível e abençoadora do Deus que acrescenta estava ali no Egito, se manifestando com poder em favor do seu povo. Vimos os 4 aspectos da bênção de Deus a partir dos 4 verbos que Moisés utiliza aqui. Frutificam, diga comigo, frutificam. Parar, Deus faz com que a fecundação ocorra no ventre das mulheres. Então há uma bênção na geração da vida. Abundam, diga comigo, abundam. Charats, nós vimos, Deus preserva a vida das mulheres e de seus filhos, os bebês não são abortados, os partos são bem-sucedidos, então Deus derrama bênção na geração e bênção agora no parto. Vimos que Moisés diz que eles se multiplicam, ravá, as crianças israelitas crescem, diga comigo, bênção na preservação. Então elas são geradas, elas são abençoadas no parto e elas vão crescendo, elas vão sendo preservadas por Deus, mas não apenas crescendo. Moisés diz que elas crescem com vigor, atzam. As crianças vão crescendo com força e Israel se torna um povo forte, poderoso em meio ao Egito. Então diga comigo, bênção no desenvolvimento. Essas são as 4 bênçãos que o Deus de José acrescenta: geração, nascimento, proteção ou preservação e fortalecimento. O Deus que quer ter muitos filhos é esse Deus de José, o nosso Deus. Em sentido puramente espiritual, Deus quer fazer com que cada cristão seja capaz de gestar filhos na fé, de dar à luz muitos filhos para Deus, filhos espirituais que cresçam com vigor. Avançando na história do Êxodo, nós agora nos deparamos com o que sempre ocorre. Esta é uma regra infalível. Na continuação do texto, em Êxodo capítulo 1, nós vamos nos deparar agora com o que sempre ocorre quando Deus derrama a sua bênção. Os israelitas que estavam crescendo, que estavam se fortalecendo no Egito, experimentarão algo que sempre acompanha as bênçãos: oposição. Jacó e seus filhos, os patriarcas, incluindo José, vice-rei ou governador do Egito, já morreram, o texto diz. Os seus descendentes, que durante anos e anos se multiplicam e se fortalecem na terra, passam a ser alvo de medidas cada vez mais radicais. Nós precisamos agora examinar a Escritura, já destacando em meio à leitura alguns elementos muito importantes. Então avancemos na leitura para Êxodo capítulo 1, a partir do verso 8. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Paremos aqui. Nós temos um grande lapso de tempo entre a morte dos patriarcas e o surgimento desse novo rei. Tempo suficiente, diz a Bíblia, para que os israelitas se tornassem tão ou até mais numerosos que os egípcios. Lembrando que desceram quantas almas, contando com Jacó, para o Egito? Quantas? 70. Mas agora o faraó percebe, então houve um lapso de tempo aqui, o tempo passou, que os judeus ou os israelitas se tornaram uma multidão. E tem que ter sido tempo suficiente também para que a pessoa de José caísse no mais profundo esquecimento.
Muitos pesquisadores propõem de fato que já tinha ocorrido agora, inclusive mudança de dinastia. Outros povos agora estavam ocupando o trono do Egito, possivelmente. Dentre muitos fatores, esse desconhecimento acerca de José agora é no mínimo surpreendente, porque José foi extremamente importante na história do Antigo Egito. Como governador, e a gente não vai voltar à leitura do Gênesis, mas apenas recapitular, precisamos nos lembrar disso, José construiu armazéns, enormes armazéns, e salvou a vida do país inteiro. E mais, um canal foi construído por José no Antigo Egito, isso não está no relato bíblico, mas faz parte da história do Egito, que produz até hoje alguns dos pomares mais exuberantes da África, lembrando que o Egito é um país africano. Há livros sobre isso e há, inclusive, reportagens que você pode encontrar na internet, por exemplo, no portal Israel Agora e Sempre, que traz para nós notícias de Israel em português. Eles nos apresentam algo que também a arqueologia já apresenta e que a própria história moderna do Egito apresenta, um grande feito do José, que foi o Bar Yosef, uma hidrovia de José, um canal que conecta o Nilo com a antiga cidade de Fayum, no Egito. Diz o portal Israel Agora e Sempre: é uma área exuberante e fértil, famosa por seus jardins, laranjas, tangerinas, pêssegos, azeitonas, romãs e uvas. Tem sido assim há mais de 3.000 anos e deve sua exuberante fertilidade a um canal de 320 quilômetros de extensão que ainda leva até ela as águas do Nilo em um fluxo constante o ano todo, até a cidade de Fayum. É um feito surpreendente de engenharia que até hoje é conhecido em todo o Egito como Bar Yusuf, o canal de Yosef, o canal de José. Este sempre foi o seu nome. Além disso, o povo do Egito fica perfeitamente feliz em dizer a você que esse canal foi construído pelo José da Bíblia, que uma vez foi o grão-vizir do faraó. A vida de José até hoje é importante para o Egito. Werner Keller, no seu livro best-seller E a Bíblia Tinha Razão, escreve o seguinte: a cidade de Medinet El Fayum, situada a 130 quilômetros ao sul do Cairo, em meio ao fértil Fayum, é chamada com orgulho a Veneza do Egito. Os exuberantes jardins desse gigantesco e florescente oásis produzem laranjas, tangerinas, pêssegos, azeitonas, romãs e uvas. O Fayum deve esses frutos preciosos ao curso de água artificial de 334 quilômetros de extensão, desviado do Nilo para essa região, que foi deserto outrora e se transformou depois num paraíso. Este antiquíssimo curso de água não só é chamado ainda hoje Bar Yusuf, canal de José, pelos felás são os lavradores, é um termo árabe, mas é conhecido também por esse nome em todo o Egito. Corre entre o povo a tradição de que o bíblico José, conhecido na lenda arábica como grão-vizir do faraó, mandou construí-lo. José foi o responsável pelo aumento, diz a Bíblia, exponencial das riquezas e poder do rei do Egito. Porque a Bíblia diz que os egípcios trocaram primeiro seus bens e depois suas próprias terras pela comida que José estocara nos 7 anos de fartura, preparando-se para os 7 anos de fome que viriam. Então, depois dos 7 anos, ou ao fim dos 7 anos de fome, tudo, diz a Bíblia, tudo, absolutamente tudo, passou a pertencer ao rei do Egito. Isso se deve à gestão de Yosef, José. Muitos e muitos anos se passaram então desde a morte de José. Por mais que os israelitas estivessem crescendo no Egito, veja que interessante, a Bíblia deixa claro para nós no texto que acabamos de ler, que o rei do Egito não os via como seu povo.
O texto hebraico também pode ser traduzido como multiplicou-se, Faraó dizendo, multiplicou-se e se tornou poderoso diante de nós. É o que Faraó diz no verso 9. Ele diz ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Ou multiplicou-se e se tornou poderoso diante de nós. O verso deixa claro o pensamento do rei do Egito. O povo de Israel, prosperando na terra do Egito, é um povo estrangeiro. São estrangeiros, é o que ele está dizendo para o seu povo, são estrangeiros em nossa terra, a terra dos egípcios. O Egito, digo então, nunca vai poder ser considerado terra definitiva do povo de Deus. Egito não é terra do povo de Deus. Quem está entendendo? Nunca é. Deus nunca fez qualquer menção de dar o Egito como possessão a Israel. Deus disse que daria Canaã. Deus nunca falou, vou dar o Egito para vocês. Não há sequer uma referência bíblica dizendo isso. O Egito é a terra dos egípcios, não é a terra dos israelitas. A terra de Israel se chama Canaã, e em certo sentido até mesmo o Faraó sabe disso. Então eu gostaria que você dissesse isso comigo. O Egito jamais é a terra definitiva do povo de Deus. Eu e você nascemos no Egito. Esta era caída, este mundo caído. Mas o Egito jamais é definitivamente a terra do povo de Deus. Mesmo quando o povo prospera nessa terra, mesmo quando Deus o cobre de bênçãos, ele precisa entender que está sendo coberto de bênçãos como um estrangeiro. É exatamente isso que o autor aos Hebreus nos diz no capítulo 13, versos 12 a 14. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, ou seja, fora dos muros de Jerusalém. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, ou seja, a sua injúria, a afronta que ele recebeu. Volto à leitura. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Saiamos fora da porta. O rei do Egito sabe, o príncipe deste mundo sabe, o povo de Deus não tem definitivamente esta terra caída como sua. O povo de Deus espera a terra que Deus lhes prometeu. E não apenas espera, mas busca essa terra. Busca chegar lá. Busca herdá-la. Segue em marcha. Aleluia. Segue em marcha olhando para Adonai, porque sabe que tem uma terra futura. Então, sabendo que aquele não era o seu povo, o rei do Egito irá tomar a sua primeira medida opressora. Verso 10. Eia, ele diz, usemos sabiamente para com ele, para com o povo de Israel, para que não se multiplique. Diga comigo, para que não se multiplique. Olha o que ele vai dizer. Estamos aqui em Êxodo 1, verso 10. Volto à leitura. Eia, diz o faraó, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra.
E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó as cidades de tesouros. Pitom é a casa do deus Tem, ou Atum. Esse é o sentido do termo. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom, a casa do deus Atum, ou Tem, e Ramsés. Eu gostaria que nós pensássemos aqui na parábola sombria para os nossos dias. Esse trecho, versos 10 e 11, apresenta para nós uma parábola sombria. O rei do Egito, olha o que o texto está dizendo. O rei do Egito quis interromper o crescimento do povo de Deus. O argumento dele, ou o plano dele é, para que não se multiplique. Ou seja, ele quis interromper o crescimento do povo de Deus, dando-lhe, sabe o quê? Trabalho. Sobrecarregando-os com penoso trabalho. Eu sei que esse trecho da mensagem pode causar uma fúria endoidecida, mas eu vou pregar. Eu não estou preocupado com a aprovação desse trecho da mensagem, aliás, de nenhum trecho da mensagem. Que o Senhor aprove o que é pregado neste lugar. A parábola sombria é a seguinte: nós temos visto algo semelhante a esta ação do rei do Egito. Hoje, nós temos visto isso hoje, naquilo que eu tenho chamado de a queda do Ocidente. As mulheres ocidentais têm sido incentivadas a trocarem maternidade por carreira. Enquanto isso, as orientais, particularmente no mundo islâmico, seguem se multiplicando, ao ponto de encherem a terra com multidões que se opõem ferreamente a Cristo e aos cristãos. O argumento do rei do Egito é precisamente este: demos muito trabalho a esse povo, para que esse povo pare de se multiplicar. E o que o rei do Egito teme? Ele teme a guerra. A mera possibilidade de os judeus se oporem aos egípcios fundamentava a opressão que o Egito lançaria sobre Israel. Com isso, a Bíblia está deixando clara para nós uma visão do reino das trevas, que deveria ser visão do reino da luz. O que a Bíblia está dizendo para nós? Que um dos elementos da chamada Guerra Santa é a multiplicação do povo. Mas o Ocidente está muito distraído para parar para pensar com seriedade nessas coisas. E por isso, já caiu. Nesse verso 11, por primeira vez, o livro de Êxodo utiliza o termo Faraó. O termo já havia aparecido em Gênesis. Mas em Êxodo, agora, por primeira vez irá aparecer. Agora, sabe o que significa a palavra Faraó? Faraó é ou Ra. É o filho de Ra, é o Deus Sol. Quem está falando essas coisas, simbolicamente, é mesmo o Deus deste século, o falso Deus deste mundo. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Nas universidades, as moças e os rapazes também estão sendo bombardeados com o exato pensamento do príncipe deste mundo.
É um bombardeio implacável. Bem como nos ambientes profissionais, implacável. As empresas estão implacavelmente trabalhando pela queda do Ocidente, muitas sem saberem. O que nós estamos testemunhando agora é o combate de diga comigo, homem-deus. Esse Deus aqui é com D minúsculo, porque ele é um falso Deus. O que nós estamos testemunhando agora em Êxodo capítulo 1 é o combate de um homem-deus contra o povo de Deus. E quando Moisés nascer, isso vai acontecer no capítulo 2, capítulo seguinte, nós veremos o combate do homem-deus, com D minúsculo, contra o homem de Deus, com D maiúsculo. Daqui a pouco, domingo que vem, a gente entra nessa parte. Vocês estão aí? Amém. Pastor, a gente ainda está pensando no que foi dito. Ainda estamos digerindo, pastor. Nós precisamos ter em mente que, no Egito, a realeza era de origem, diziam eles, divina. Os reis de nascimento divino, esse era o pensamento egípcio. Tinham assento entre os deuses. E os reis deveriam receber em vida o culto dos seus súditos. Um faraó era merecedor de culto. Ele estava assentado entre os deuses. Essa era a compreensão dos egípcios. Claro que isso é paganismo. Claro que isso é falso. Mas essa era a compreensão dos egípcios. Um falso Deus, Faraó, se levanta agora para oprimir Israel, dando-lhes muito trabalho. Que eles trabalhem muito e não consigam mais gerar muitos filhos. Ele se levanta para oprimir, mas como isso não funciona, ele vai agravar a sua estratégia, é o que a Bíblia vai dizer. Verso 12, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Agora, os egípcios estão cansados, porque é muita gente para eles tributarem, é muita gente para eles oprimirem. Deus está abençoando o seu povo com a bênção da multiplicação. Verso 13, e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. A coisa está cada vez mais implacável. E aqui nós precisamos nos lembrar do que Deus dissera a Abraão, em Gênesis capítulo 15, versos 13 e 14. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Aleluia. Longos 4 séculos de opressão se estabelecem. E aí nós entramos no verso 15. Porque a opressão não era suficiente. Faraó queria algo muito, muito específico: o falso Deus. Verso 15 diz: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias. Parteiras das hebreias, pelo contexto aqui, provavelmente egípcias e não judias. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre a pedra dupla, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva.
As parteiras, porém, temeram a Deus. Literalmente o texto está dizendo: as parteiras, porém, estremeceram diante de Elohim. E não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto? Que guardastes os meninos com vida. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz os filhos, antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Aqui nós vemos a Bíblia dizendo para nós que a bênção de Deus estava sobre o povo oprimido. Que Deus estava abençoando o povo oprimido, fazendo-o se multiplicar e se fortalecer. Então, da opressão, o faraó avança para a tentativa de aniquilação. Primeiro, ele vai tentar fazer isso às ocultas, porque a ação das parteiras não seria uma ação pública. As mulheres hebreias teriam seus filhos sobre a pedra dupla, as parteiras recebendo as crianças. Se fosse menino, segundo a ordem do faraó, elas iriam matá-lo. Se fosse menina, segundo a ordem do faraó, elas iriam preservá-lo. Necessariamente, óbvio, elas não matariam na frente de suas mães. Quando fossem fazer os cuidados com os filhos, elas os matariam. Mas Deus vai usar as duas parteiras. Diga, Sifrá e Puá. Mais uma vez, nós temos aí lindas indicações de nomes para meninas, né? Sifrá, olha que interessante. Existe uma pedra preciosa, azul, de um azul muito profundo, chamada safira. Existem safiras de outras cores, mas a mais comum é a azul. A palavra safira vem da mesma raiz de Sifrá. Shifrá é brilho. Consequentemente, beleza. O verbo hebraico yafá significa brilhar. E por extensão, tem-se a ideia de beleza ou esplendor. O nome de Sifrá está intimamente ligado à luz, porque nós sabemos que brilho é emanação ou reflexão de luz. Então, o nome Sifrá, brilho, beleza, esplendor, nome que está intimamente ligado à palavra safira. As duas palavras vêm da mesma raiz linguística, Sifrá e safira. Este nome fala para nós de luz. E Puá. Puá é um nome hebraico de significado incerto. Aliás, há até discussão sobre se ele é de fato um nome hebraico. Há quem diga que Puá significa esplêndida, mas há outros pensamentos. Por exemplo, William Foxwell Albright foi um arqueólogo americano muito renomado, linguista também. Ele escreve que Puá era um nome cananeu que significava moça ou menina. Mas há um verbo, paá, hebraico, que se estiver ligado a Puá, muda completamente o sentido. Puá passa a significar clamor, porque paá
é clamar ou gemer. Então nós poderíamos ter como sentido esplêndida ou moça ou menina ou clamor. Resumo, não sabemos o significado exato do nome Puá. Mas eu gostaria de pensar com vocês no seguinte. Em Deuteronômio capítulo 33, verso 8, na bênção de Moisés, Moisés diz algo em hebraico, aqui eu vou citar o hebraico, porque é útil para nós. O hebraico diz, o lelevi amar tumeicha veureicha leish hasidecha. O lelevi e de Levi, amar, disse, tumeicha veureicha, teu tumim e teu urim, leish hasidecha. Aqui tem até a expressão que vai depois dar a ideia de Hassidim, aqueles que são justos, os piedosos, né? Leish, nós já sabemos que é homem em hebraico. O homem piedoso. Então o texto está dizendo, e de Levi disse, teu tumim e teu urim são para o teu homem piedoso, ou o teu amado, como está na maioria das nossas Bíblias. Moisés aqui está dizendo que urim e tumim seriam para uso exclusivo da tribo de Levi. Mas o que eram urim e tumim? Observa que nós estamos falando sobre Sifrá e Puá. Estamos juntos? Só que agora eu dei uma guinada, e estamos em Deuteronômio 33, 8, pensando em urim e tumim. O que eram urim e tumim? Eram objetos, ou pedras, ou dados, ordenados por Deus. Não foi uma invenção de Moisés, não foi uma invenção de nenhum sumo sacerdote, Arão, Eleazar ou quem quer que tenha sido, não foi. Foi uma ordem de Deus. Esses objetos deveriam ser mantidos dentro do peitoral do sumo sacerdote. E nós já vimos o que o peitoral continha. Havia sobre ele 12 pedras, cada uma com os nomes dos 12 filhos de Jacó, os 12 patriarcas. Aquelas pedras ou dados que ficavam dentro do peitoral, isso era urim e tumim. Isso era utilizado, diz a Bíblia, para se consultar a vontade de Deus em certas questões. Somente o sumo sacerdote poderia fazer uso daqueles objetos. A primeira referência a urim e tumim se encontra em Êxodo capítulo 28, verso 30, que diz: também porás no peitoral do juízo urim e tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Em Números capítulo 27, verso 21, a Bíblia nos fala do uso do urim e do tumim para se consultar a Deus. Olha o que a Bíblia diz. E se porá perante Eleazar, o sacerdote. Eleazar era filho de Arão, filho mais velho, portanto, sumo sacerdote. Lembrando que o sumo sacerdócio era vitalício, né? Passado sempre para o filho mais velho. Então, de Arão, o próximo foi Eleazar. Voltamos à leitura do texto. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Conforme ao seu dito sairão, e conforme ao seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. O que está sendo dito aqui? O líder do povo, o rei, ele consultaria ao Senhor sobre como proceder, ir ou não para a guerra, entrar ou não no campo de batalha. Isso seria consultado mediante Urim e Tumim. Quem faria essa consulta ao Senhor seria o sumo sacerdote, é o que a Bíblia diz. Bem, não sabemos, já que não sabemos exatamente se eram pedras ou dados ou outro objeto, nós não sabemos exatamente como a vontade de Deus se manifestava por meio desses tais objetos.
se era por brilho, se era por posição. No caso de dados, seria posição. Não sabemos. Mas nós sabemos onde esses objetos ficavam. Isso sabemos. A impressão que temos, olhando para o uso de Urim e Tumim, preste muita atenção nisto, é a de que ao menos o peitoral do sumo sacerdote, ao menos o peitoral, se não toda a indumentária, pelo menos o peitoral, ao menos o peitoral do sumo sacerdote ilustrava a história de Israel. Ele trazia no peito os nomes dos pais que desceram ao Egito. Mas não apenas isso. Os nomes dos pais estavam na frente do peitoral, gravados junto às pedras ou nas pedras, nas 12 pedras. Dentro do peitoral estavam objetos que bem poderiam representar historicamente duas personagens da mais alta importância na história de Israel: Sifrá e Puá. Preste atenção. Porque com elas, por primeira vez na história de Israel, estava o sim para a vida e o não para a morte. Dos meninos israelitas, das crianças israelitas. Se fosse menina, vida. Se fosse menino, morte. Mas Sifrá e Puá decidiram qual seria a sorte dos meninos. A sorte foi lançada. A consulta a Deus já havia sido feita. Os meninos, disseram elas, viverão. Aleluia. Sifrá e Puá escolheram o sim. Sempre eles vão viver. E por isso mesmo a Bíblia diz: Deus lhes estabeleceu casa. Preste muita atenção. Sempre que o sumo sacerdote exercesse a consulta a Deus, estariam sobre o coração dele os nomes dos patriarcas e elementos que representaram a escolha pela vida. Símbolos de duas mulheres, necessariamente, que marcaram a história de Israel. Sifrá e Puá, de modo indireto, é claro, sempre estariam representadas no sumo sacerdote. Você pode dizer para mim quem é o nosso grande sumo sacerdote? Então estamos dizendo com isso que sobre nós já foi lançada a sorte, o sim para a vida. Eu creio que o principal sentido do verso 21, e aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa, que o sentido principal está mesmo no sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, em quem está sempre o sim acerca de nós e não o não. Sempre o amém. Em Cristo o sim para nós. Houve outra pessoa a quem Deus dissera que lhe estabeleceria a casa: Davi. Em 2 Samuel capítulo 7, verso 1 a 17, nós não leremos todo o trecho. A Bíblia diz para nós que como Davi quis construir uma casa ao Senhor, Deus, usando o profeta Natã, vai prometer estabelecer a casa de Davi.
Olha o que Deus vai dizer, leio apenas os versos 10 e 11. Por meio de Natã a Davi, preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Aqui Deus promete o estabelecimento da descendência de Davi. Principalmente no fato de que Cristo seria mesmo seu descendente. Cristo foi descendente direto de Davi. No caso das parteiras, como isso ocorreria? Ora, essas duas mulheres corajosas, e eu aqui não estou enfatizando o sexo, hoje há uma ênfase, né? Mulheres guerreiras, nem se fala mais de homens guerreiros, essa é a verdade. Apenas para se promover a guerra dos sexos, né? O feminismo histérico está aí para deixar esse maldito legado. Eu não estou citando aqui essas mulheres guerreiras pelo fato de serem mulheres. Não, a questão não é essa. Poderiam ser homens. Isso é absolutamente irrelevante. A questão é a coragem em si. Pessoas corajosas. Nós estamos falando de seres humanos, independendo do sexo. Seres humanos que se dispõem a serem usados por Deus. A Bíblia não é um livro sexista. A Bíblia conta a história de pessoas. Esse aleluia de vocês foi meio fraco, hein? O pastor está pegando pesado hoje. É porque a coisa está feia, né, meus irmãos? Há muitos conceitos malignos campeando aí o pensamento, inclusive do povo de Deus. Fora, em nome de Jesus. Sai para lá. Nós não temos nada a ver com isso. Nada, nenhuma ligação. Zero conexão com isso. Aleluia. Essas duas mulheres corajosas, que eram possivelmente as chefes de todas as parteiras, e não as únicas de todo o Israel. Você não tem como fazer o parto de uma nação inteira só com 2 pessoas. É meio inviável isso. Essas duas mulheres, repito, tornaram-se, lembrando que nós vimos que eram possivelmente egípcias e não judias, porque não faria muito sentido o Faraó dizer para 2 mulheres hebreias matarem os meninos hebreus. Possivelmente mulheres egípcias, essas duas egípcias, possivelmente corajosas, tornaram-se, diga comigo, mães de Israel. Olha o que a gente acabou de dizer. 2 mulheres, possivelmente egípcias, se tornaram mães de Israel. Porque elas tremeram diante de Elohim, não diante de um faraó. Porque elas temeram o Senhor e não o poder político instituído. Elas se tornaram matriarcas do povo de Deus. E só o foram por sua coragem em desobedecer ao homem Deus, Faraó. Elas preferiram obedecer, servir, temer e tremer diante do Deus verdadeiro. Nós não podemos esquecer que elas poderiam tranquilamente ter sido sentenciadas à morte. Tranquilamente. Mas em lugar de tremerem diante do Faraó, Sifrá e Puá estremeceram diante de Elohim. E Deus se serviu de pessoas fracas diante de um faraó, fraquíssimas, fracas, frágeis. E Deus se serviu, ouça o que eu vou dizer, de sua mentira, para trazer um grande livramento e a preservação dos filhos do seu povo.
Porque como vimos lá atrás, há alguns anos, neste mesmo lugar, há um princípio mais importante, inclusive, que a verdade. Eu gostaria que quem estava nesse sermão, por favor, dê a resposta à luz da Bíblia. O que é mais caro que a verdade? A vida. Suponhamos que, no meio da Segunda Guerra Mundial, cristãos escondam em sua casa judeus. E nazistas, soldados nazistas, chegam a esta casa caçando os judeus. E perguntam para esses cristãos: tem algum judeu escondido aqui? A resposta certa a se dar é: não, nunca nem vi. Judeu nenhum. Peraí, mas isso é verdade? Claro que não. Obviamente não. Mas entre a vida e a verdade, e é isso que a Bíblia vai ensinar para nós, a pessoa sábia fica com a vida. Foi exatamente o que Sifrá e Puá fizeram. Olha, as mulheres hebreias são de uma esperteza, meu Senhor, o Senhor não faz a menor noção. Quando elas chegam naquela pedra dupla para darem à luz os filhos, a parteira é acionada. Quando a parteira chega, a criança já até tomou banho. Já está cheirosa, é a coisa mais linda, é uma coisa incrível. Como as mulheres hebreias são ligeiras, são muito espertinhas. Ah, meu Deus. Deus se serviu da fraqueza. Deus se serviu da coragem de gente fraca para um grande livramento, para a preservação dos filhos do seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Temos aqui alguém fraco? Mas temos aqui alguém corajoso. Aleluia, que o Senhor te use. Que o Senhor nos use com coragem. Vamos ao final, verso 22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem. Vamos lá, a primeira coisa que ele tentou foi por meio de duro trabalho. Não deu certo. Deus abençoou Israel, eles seguiram se multiplicando. Segunda tentativa foi assassinato às ocultas, por meio das duas parteiras. Não deu certo. Elas frustraram o plano do faraó. Aí ele dá o golpe final. Verso 22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo. Agora a ordem é para o Egito inteiro. Qual é a ordem? Dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Agora ele diz para os egípcios: matem os meninos judeus. É extermínio agora nacional, generalizado e público. Não é mais as ocultas. Agora é coisa pública. Lancem no rio o Ieor, é o rio Nilo. A ideia aqui é jogar no Nilo, o Ieor, o Nilo, ou em qualquer dos seus afluentes, qualquer dos seus canais, onde houver qualquer derivação do rio Nilo, joguem lá os meninos. Exterminemos os judeus. As parteiras cometeriam assassinato às ocultas. Como elas não obedeceram a ordem, se tornou uma ordem pública. E essa era, então, desde sempre a verdadeira intenção do faraó. Ele sempre quis, na verdade, manter vivos dos judeus apenas aqueles seres, no caso meninas, das quais eles pudessem abusar. A intenção do faraó era apenas destruir a força de Israel. A ideia é então um genocídio sistemático. Eles estão decididos, faraó e seu povo, decididos a aniquilar um povo que eles temem. Porque desde o início a fala do faraó é medo.
Se vierem inimigos, esse povo aqui, se multiplicando no nosso meio, vai se unir aos inimigos e fazer guerra contra nós. Seremos derrotados. Desde sempre ele está com medo de Israel. E mais, o Egito está lotado de deuses, mais de 1.500 deuses. Mas o Deus de Israel, até o nome dele ainda é segredo. Faraó está com medo de uma coisa que inclusive para ele ainda é mistério. Faraó e seu povo, olhando para Israel, eu gostaria que você pensasse muito nisso no final desta mensagem. Faraó e seu povo, olhando para Israel, é a figura daqueles que temem, não a Deus, mas aos homens. Se Israel tiver que se esconder, Israel terá que se esconder da fúria medrosa de Faraó. Olha que contrassenso. Mas Israel, se tiver que se esconderá com coragem, temendo mais a Deus do que aos homens. O capítulo 2 vai nos dizer exatamente isso a partir do próximo domingo. Se Israel tiver que se esconder, vai se esconder com coragem. Porque a maior coragem não é temer os homens, é temer a Deus. Essa é a igreja perseguida hoje. Mais de 160 milhões de irmãos perseguidos, muitos dos quais se escondem para poderem cultuar a Deus. Esses poderemos ser nós mesmos amanhã. Se tivermos de cultuar escondidos, nós o faremos por temermos mais a Deus que aos homens. A perseguição contra o povo de Deus é sempre movida por autoridades que temem mais aos homens que a Deus. O poder político tem medo do que o braço humano faz ou pode fazer. Mas no final, e essa é a história bíblica, sempre a luz será mais forte que as trevas. O povo de Deus jamais será aniquilado no Egito. Não. O Egito vai voltar a ser terra de livramento e de provisão. Deus vai operar seus milagres ali no Egito. E Deus vai acrescentar ao seu povo ouro e prata e bens em grande quantidade. Deus estava no Egito esperando a chegada de Israel. Isso vimos na mensagem passada, foi representado na figura de José. Deus os faria prosperar e os fez prosperar. Deus os livraria da morte e os livrou. Deus é aquele que conhecia as dores e a opressão de Israel. Deus se manifestará e se manifestou, operando todos os seus sinais. Porque Deus prometeu a Abraão: mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim, eles sairão de lá com grande riqueza. Hoje nós comemoramos a Páscoa. E essa é a mensagem da Páscoa. Deus estava nesse Egito, não se distraia. Deus estava nesse Egito chamado terra. Antes de eu e você chegarmos aqui, Deus estava esperando a sua chegada. Meu querido, minha querida.
Deus tem dado bênçãos e mais bênçãos a mim e a você. Deus tem livrado a mim e a você da morte. Deus conhece as minhas dores e conhece as suas dores. Deus conhece toda opressão que quer recair sobre mim e Deus conhece toda opressão que quer recair sobre você. Mas Deus quer se manifestar a nós, a mim e a você, operando todos os seus sinais. Porque Deus cumpriu sua promessa. Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para a nossa salvação. Ele cumpriu a sua promessa. Ele cumpriu. Eis o que disse Pedro na casa de Cornélio, texto magnífico, Atos capítulo 10, a partir do verso 34, parte B, o último texto da noite. Penúltimo, na verdade. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus, diga comigo, Deus, ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia, aleluia. E aqui a parte final, sim. E nós, diz Pedro, somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este Jesus. Vamos dizer juntos, a este. Ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse a este Jesus. Deus ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, aleluia. E fez, diz Pedro, que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem nele, em Jesus. E aqui a gente vai fazer juntos essa declaração de fé. Eu peço que você fique em pé, por favor. Pedro diz, a este dão testemunho todos os profetas. E agora nós dizemos juntos, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aleluia. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Deus conhece as nossas dores, Deus conhece as nossas opressões, e Jesus veio para ser nosso libertador, nos livrar do poder do pecado, nos livrar da morte, do inferno, do juízo vindouro, nos reconciliar com Deus e nos conceder generosamente o doce Espírito Santo. O Deus de Israel, o Deus que preserva o seu povo no Egito, é o nosso Deus. É o nosso Deus.
é o nosso Deus. Vamos exaltá-lo.